Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Vamos aqui continuar, na verdade, começar a leitura do Padre Faber, né? Nós estamos na página 29, capítulo 1 do livro O Purgatório. E nesse capítulo ele fala do inferno, antes de começar a falar do purgatório, né? O pensamento acerca do inferno. É incrível quão querida se torna a glória de Deus para aqueles que continuamente a procuram. A busca já lhes dá novos sentidos, pelos quais podem encontrá-la, ao passo que o amor, diariamente crescente, aguça perpetuamente seu discernimento. A terra está plena de vossa glória. Que alegria para um coração ardente de amor! Não basta que o céu transborde e que a terra se encha com a bem-aventurada inundação de sua glória. Nós de bom grado desejaríamos que não houvesse rincão na criação, que não fosse repleto dela. Contudo, há um lugar onde esta glória parece frustrada, um lugar do qual não se eleva nenhuma planta da oração, nenhuma alegria da adoração, nenhum abençoado agradecimento, nenhuma aspiração do desejo. É a casa daqueles que foram julgados e foram condenados, e que por isso perderam Deus para sempre. Ali está a graça que não deu fruto, ou cujos frutos apodreceram na árvore. Ali estão os sacramentos que foram em vão. Ali a cruz fracassou e os propósitos amorosos de Deus sofreram uma resistência bem-sucedida e foram completamente vencidos. Ainda assim, é de fé que Deus colhe imensa glória dessa inexprimível escuridão, pois a alma perdida é um louvor involuntário à justiça de Deus, tanto quanto a alma convertida é um louvor ao seu amor. Tampouco os interesses de Jesus são inexistentes ali, pois as dores, tão indescritíveis como são, o mais breve pensamento delas é intolerável, são menores do que o mérito do pecado, menores do que a justeza da medida de punição, e assim o são por causa dele. O precioso sangue, em certo sentido, se faz presente até mesmo ali. Tampouco aquele lugar horrível deixa de ter os mais abençoados resultados para a salvação de muitas almas. Por meio do santo e salutar temor
que alimenta nelas e da necessária a correção das frouxas e distorcidas noções acerca de Deus por ela mantidas. Quando Nosso Senhor mostrou à irmã Francisca do Santíssimo Sacramento, uma carmelita espanhola, a perda de uma alma e diversas vezes, numa visão, a compeliu a positivamente considerar as diferentes torturas daquele lugar, ele a repreendeu por chorar. Francisca, por que choras? Ela caiu prostrada a seus sagrados pés e disse: pela danação daquela alma, Senhor, e o modo em que ela se perdeu. Ele disse condescendente: filha, ela escolheu se perder. Eu lhe proporcionei muitos auxílios da graça para que se salvasse, mas ela não aproveitou. Agrada-me vossa compaixão, mas prefiro que ames a minha justiça. Outra vez, quando ela foi compelida a fixar seu olhar sobre aquelas dores, os anjos lhe disseram: ó Francisca, esforce-se sempre pelo santo temor de Deus. Quem pode duvidar que milhares e dezenas de milhares que estão, neste momento, desfrutando das delícias no céu, lá não estaria se não houvesse o inferno? Ele é, infelizmente, uma repreensão aos corações insensíveis dos homens. Mas, afinal, a cruz de Cristo não tem tido melhor auxílio na terra que o insuportável fogo do inferno. Então, nesse ponto aqui, o Padre Faber, no seu estilo, na sua unção, né, está nos dizendo o seguinte, né, que é preciso sempre que pensemos no inferno, né? Ou seja, esse pensamento acerca do inferno faz, muitas vezes, para muitas almas, o trabalho que a cruz de Cristo não consegue fazer. Não é? O mesmo trabalho, na mesma direção. Não é? E ele lembra que muitas almas que hoje, agora estão no céu, só estão lá porque no devido tempo pensaram e meditaram sobre o inferno. Não é? E por isso, gente, é tão triste e tão lamentável, né, que a existência do inferno, né, é questionada hoje em dia, nesses tempos de crise da igreja, né, por clérigos, por bispos, por cardeais, não é isso? Tão amplamente, né, que as homilias sobre o inferno, as reflexões sobre o inferno desapareceram da igreja, né? Aqui a tese do Padre Faber é que o inferno é um auxiliar da cruz de Cristo, o pensamento do inferno. Tá? Verdadeiramente é bom para o nosso próprio bem
que pensemos algumas vezes sobre aquele lugar horrível. Tal como a bela França se estende além do canal da Mancha, né? Tal como o sol brilha sobre brancos muros, frescas pontes, brilhantes jardins, palácios de muitos andares em sua belíssima capital. Tal como milhares de homens e mulheres lá vivem vidas reais, cumprindo diferentes destinos. Assim também há um lugar como o inferno, todo cheio de vida neste exato momento, com numerosas almas sofrendo incontáveis agonias e inumeráveis gradações de desespero. Exceto a dos bem-aventurados no céu, nenhuma vida é tão intensa e consciente quanto aquela de milhares de almas arruinadas. Tão intensa e consciente. Não é impossível que rumemos para lá. Não é impossível que já tenhamos mandado alguém para lá. Quando andamos pelas ruas, vemos não raro aqueles que lá habitarão para sempre. Essas frases são muito significativas, muito fortes, né? Não é impossível que rumemos para lá. Não é impossível que já tenhamos mandado alguém para lá, para o inferno. Quando andamos pelas ruas, vemos não raro aqueles que lá habitarão para sempre. Há alguns lá agora que lá não estavam uma hora atrás. Há alguns agora nos verdes campos ou nas movimentadas cidades, em confortáveis camas ou em ensolaradas praias, que na próxima hora talvez terão ido para lá. Esta é uma verdade extremamente real. Mas, e se houver ainda mais verdades sobre isso? E se tiver havido um dia em que nós teríamos ido para lá se tivéssemos morrido? E se neste momento lá estiverem meninos e meninas que pecaram muito menos que nós, ou ainda que pecaram talvez uma só vez, enquanto nós temos pecado milhares de vezes? Oh, mas devemos nos humilhar ainda mais. Quanto tempo preservaríamos no serviço de Deus se tivéssemos certeza que o inferno não existia? Teríamos deixado os nossos pecados se não fosse pelo inferno? Aqui tem a nota dizendo: este é exatamente o fundamento da ação demoníaca para nos convencer da inexistência do inferno. Teríamos deixado
nossos pecados se não fosse pelo inferno? Ó, que coisa boa é estar sobre esta boa terra, cercados por toda essa vida promissora, embora tenhamos realmente, por nossas próprias mãos e olhos, palavra, pensamento e diligente malícia, logrado o direito a esse infortúnio eterno. Ah, tal como a névoa que surge do mar estéril, onde o milho não cresce e as videiras não dão frutos, que forma as nuvens que vão se desfazer em chuvas sobre vales e colinas, assim também daqueles amplos mares de fogo e maldição, a compaixão divina surge como uma nuvem para derramar torrentes de graças sobre as almas dos homens que ainda vivem. Que ninguém se afaste da visão do inferno, para que, pouco a pouco, e por muito tempo, e por muito pouco, uma opinião positiva de si mesmo não cresça dentro de sua alma e o mande, por fim, para aquele sombrio exílio. Com efeito, é bom, muito bom, pensar sobre o inferno e nesta maravilha que é não estarmos lá neste exato momento. Não se assuste. O que você vê é, na verdade, a luz branca do sol que ilumina a terra. Nada tema. Aquele som é o vento que agita os ramos das árvores. Seus olhos não o enganam. Aqueles são os telhados das casas da cidade que estão dormindo, envoltos na neblina, compondo um calmo cenário. Tudo está ainda bem. Estamos aqui e estamos livres. Mas deveríamos estar lá e ser escravos. Mas se desistimos de buscar e encontrar a glória de Deus e de fazer disto nossa única ocupação na terra, devemos descer ao inferno e aprender a nos regozijarmos com os temíveis atributos de Deus, que são satisfeitos com aquele terrível sacrifício? Não. Louvado seja Deus! Isto não faz parte de nossa devoção. Somos criaturas de esperança e amor. Vamos aonde a glória de Deus nos é possível, aonde podemos ajudá-la e avançar seus interesses. Ou se nos elevamos ao impossível, é apenas porque o amor nos conduziu à eloquência silenciosa do desejo inocente e extravagante. Não temos nada a ver com o inferno. Vimos que de nossas três coisas, a glória de Deus, os interesses de Jesus e a salvação das almas, as duas primeiras podem ser encontradas até mesmo lá. Ou seja, a glória de Deus e os interesses de Jesus são encontrados até mesmo no inferno. Mas não a salvação das almas, né?
mas não estão lá de formas que nos interessem. De modo que reflexões sobre o inferno não são necessárias ao meu plano do autor, né? É-nos suficiente saber que haja tal lugar e que neste momento ele está repleto de almas e que cada vez mais almas estão sendo carregadas para lá e que as suas apavorantes ocupações são o que são e que não há ninguém dentre nós que não corra o risco ou a quem não seja possível de que aquele lugar seja nossa herança e destino para sempre. Aqueles que servem a Jesus por amor não esquecem tais coisas. Não. Eles delas se lembram tão mais frequentemente quanto mais o amam. Olha que coisa interessante. Aqueles que servem a Jesus por amor não esquecem tais coisas. Que coisas? É-nos suficiente saber que haja tal lugar, ou seja, que o inferno existe, e que nesse momento ele está repleto de almas. Não é como aquela afirmação daquele von Balthasar, né? Que o inferno existe, mas está vazio, né? Está vazio. Não. Ele existe e está cheio, repleto de almas. E que cada vez mais almas estão sendo carregadas para lá. E que suas apavorantes ocupações são o que são. E que não há ninguém dentre nós que não corra o risco ou a quem não seja possível de que aquele lugar seja nossa herança e destino para sempre. Então, aqueles que servem a Jesus por amor não esquecem tais coisas. Não. Eles delas se lembram tão mais frequentemente quanto mais o amam, quanto mais amam Jesus. Então esse é uma breve meditação do Padre Faber. Breve e belíssima, né? Meditação no estilo dele, né? As metáforas que ele usa sobre o inferno, né? Para começar. É propriamente uma meditação quaresmal, né? Esse pensamento sobre o inferno e sobre a danação eterna, né? É propriamente uma meditação quaresmal, né? Enfim, porque a quaresma é tempo de conversão, né? Eu já disse, né, para vocês que quaresma é tempo de conversão para os católicos, né? Todas as homilias quaresmais, né, boas homilias quaresmais, sempre lembram a necessidade de nos convertermos. Mas converter quem? Aqueles que estão ouvindo a homilia, que são católicos, né, que vão às missas, né, ouvir. Ou seja, aqueles
que podem, não é, ir para o inferno se não se converterem. Não é? Tem um livro do Cardeal Wiseman. Cardeal Wiseman, este que foi contemporâneo e amigo do Padre Faber, né? Nós mencionamos o Cardeal Wiseman, né? Que é uma coletânea de palestras, né? Conferências que ele deu num convento, acho que carmelita, não me engano, carmelita, no século XIX, num determinado ano, e ele começa os sermões dizendo assim: quantos de nós estaremos aqui na próxima quaresma? E aí ele passava a admoestar as freiras carmelitas, né, a conversão. Né? Pode ser que seja essa a nossa última quaresma, né, sobre a terra. Né? E por isso devemos aproveitar, né, esse tempo, né, que a Igreja permanentemente nos oferece anualmente, né, para pensar sobre esses temas, né, os temas fundamentais para a nossa salvação. Então, passemos agora, então, ao capítulo 2. Devoção às almas do purgatório. Mas, embora estejamos misericordiamente isentos de descer ao inferno para buscar e promover os interesses de Jesus, coisa muito diferente ocorre com o purgatório. Se o céu e a terra estão repletos da glória de Deus, assim também se passa com aquele lugar muito melancólico e interessante, onde os prisioneiros da esperança, bonito, né? Prisioneiros da esperança, são impedidos pela amorosa justiça de seu Salvador de desfrutarem a visão beatífica. E se podemos fomentar os interesses de Jesus na terra e no céu, podemos quase ousar dizer que somos capazes de fazer ainda mais no purgatório. E o que estou tentando mostrar neste tratado é como você pode auxiliar Deus pela oração e práticas de devoção, qualquer que seja a sua ocupação e missão. E todas essas práticas se aplicam especialmente ao purgatório. Pois, apesar de alguns teólogos afirmarem que, embora as santas almas não ofereçam nenhum obstáculo, o efeito da oração por elas não é infalível, não obstante ser muito mais certo do que o efeito da oração pela conversão dos pecadores ainda sobre a terra, que é tão frequentemente frustrado pela sua perversidade e más disposições. De qualquer forma, o que desejo mostrar é isto:
que cada um de nós, sem aspirar nada acima de nossa graça, sem austeridades para as quais não temos coragem, sem dons sobrenaturais que não alegamos, podemos, por meio de um sentimento amoroso e práticas de saudável devoção católica, fazer grandes coisas, coisas tão grandes que parecem inacreditáveis para a glória de Deus, pelos interesses de Jesus e pelo bem das almas. Olha, isso aqui é um consolo tão grande para nós, né, que o Padre Febe está nos dando, né? Tão grande, não é? Eu vejo o que ele fala aqui, né? De qualquer forma, o que eu desejo mostrar é isto: que cada um de nós, sem aspirar nada acima de nossa graça, da graça que Deus dá a cada um de nós, né? Sem austeridades para as quais não temos coragem, ou seja, sem penitências extraordinárias, né? sem exageros, né? Sem dons sobrenaturais que não alegamos. Então, podemos, por meio de um sentimento amoroso e práticas de saudável devoção católica, fazer grandes coisas, coisas tão grandes que parecem inacreditáveis, para a glória de Deus, pelos interesses de Jesus e pelo bem das almas. Rezar pelos pecadores ou pelas santas almas? Olha que questão mais interessante que ele coloca aqui para nós, né? Nós devemos preferir rezar pela conversão dos pecadores ou pelas santas almas do purgatório? E olha a história que ele vai contar aqui. Estaria eu deixando o assunto muito incompleto se não considerasse, com certo detalhe, a devoção às santas almas no purgatório. E tratarei não tanto de práticas particulares que podem ser encontradas nos manuais, mas do espírito da devoção mesma. Rosignoli, em seu livro Maravilhas de Deus no Purgatório, Opere 1710, que ele escreveu a pedido do beato Sebastian Valfré, do Oratório de Turim. Aqui tem uma nota sobre o Sebastian Valfré, colocada aqui pela editora. O tradutor não colocou essa nota, não. Essa nota é da editora. Então, nessa obra, né, Rosignoli descreve dos anais dominicanos um interessante debate entre dois bons frades acerca dos respectivos méritos da devoção à conversão dos pecadores e da devoção às santas almas. Então, isso está registrado, né, nos livros dos dominicanos, nos registros dos dominicanos, né? Então, história real, né? E é uma história tão, tão legal. Irmão Bertrando
era um grande defensor dos pobres pecadores, celebrando constantes missas para eles e oferecendo todas as suas orações e penitências para obter-lhe a graça da conversão. Então, é uma devoção, né? À conversão dos pecadores. Uma devoção muito, muito bonita, né? Os pecadores, dizia ele, sem a graça, estão no estado de perdição. Espíritos maus estão continuamente lhes tramando emboscadas para privá-los da visão beatífica e carregá-los para os tormentos eternos. Nosso Senhor desceu do céu e morreu a mais dolorosa morte por eles. Que trabalho pode ser mais elevado que imitá-lo e cooperar com ele na salvação das almas? Quando uma alma é perdida, o preço de sua redenção é também perdido. Ora, mas as almas no purgatório estão salvas. Elas estão seguras de sua salvação eterna. É verdade que estão jogadas no mar de dores, mas elas estão seguras de saírem de lá em algum momento. Elas são amigas de Deus, ao passo que os pecadores são seus inimigos. E ser inimigo de Deus é a maior miséria da criação. Então, essa era a reflexão do irmão Bertrando, que, se a gente lê, a gente vai concordar plenamente com ele. Essa reflexão é absolutamente irrepreensível, né? Mas eis que surge o irmão Benedetto, que era igualmente um defensor entusiasta das almas sofredoras. Ele oferecia a elas todas as suas missas livres, assim como suas orações e penitências. Os pecadores, dizia ele, estão presos pelas correntes de sua própria vontade. Poderiam abandonar o pecado se desejassem. É um movimento da vontade, né? O jugo foi de sua escolha. Ao passo que os mortos estão de mãos e pés atados contra sua vontade nos mais atrozes sofrimentos. Então, os pecadores são não convertidos, ou são maus católicos, porque eles querem. Agora, as almas sofredoras do purgatório não podem usar a sua vontade para evitar aquele sofrimento, né? Aí ele está agora dialogando com o irmão Bertrando, né? Caro irmão Bertrando, diga-me, suponha que haja 2 mendigos, um saudável e forte, que poderia usar suas mãos e trabalhar se quisesse, mas escolha sofrer a pobreza ao invés de abandonar as doçuras da ociosidade. E outro, doente, aleijado e indefeso, que em sua lastimosa condição não poderia fazer nada, exceto suplicar ajuda com choro e lágrimas. De qual dos dois mereceria maior compaixão? Especialmente se o doente estivesse sofrendo as mais intoleráveis agonias. Ora, isto é justamente a situação dos pecadores e das santas almas. Estas
estão sofrendo um martírio excruciante e não têm meios de se ajudarem. É verdade que elas mereceram essas dores por seus pecados, mas já estão agora purificadas daqueles pecados. Elas devem ter se voltado à graça de Deus antes de morrerem. Caso contrário, não teriam sido salvas. São agora muito queridas, inexprimivelmente queridas a Deus. E certamente a caridade, bem ordenada, deve seguir o sábio amor da divina vontade e amar mais o que ele mais ama. Olha que debate, né? Olha que debate supremo, né? Entre os dois frades dominicanos. Né? O irmão Bertrando, contudo, não cederia, embora ele não pudesse formular uma resposta satisfatória à objeção do amigo. Mas na noite seguinte, ele teve uma aparição que parece tê-lo convencido, tanto que daquele momento em diante ele alterou sua prática e passou a oferecer todas as suas missas, orações e penitências às santas almas. Parece que a autoridade de Santo Tomás pode ser citada em apoio ao irmão Benedetto, quando ele diz: rezar pelos mortos é mais aceitável que pelos vivos, pois os mortos estão em grande necessidade disso e não podem se ajudar como podem os vivos. Isso é São Tomás de Aquino. Né? Vamos ler mais um tópico aqui. Santa Teresa de Ávila. O quanto esta devoção é aceitável ao Deus Todo-Poderoso e o quanto ele consente em parecer, por assim dizer, impaciente pela libertação das almas e ainda assim deixar a coisa ao sabor da nossa caridade, nos é ensinável pela incontestável autoridade de Santa Teresa. Aqui tem uma nota longa do editor, não foi do tradutor, sobre Santa Teresa, citando aí muitas coisas, e depois vocês leiam aí, não é? Vocês conhecem a vida de Santa Teresa. Autoridade de Santa Teresa. Né? No seu livro As Fundações, ela nos conta que Dom Bernardino de Mendonça lhe deu uma casa com jardim e vinha para servir de convento em Valladolid. 2 meses depois disso, e antes de ocorrer a fundação do convento, essa é a história que eu já contei para vocês aqui. Ele caiu subitamente doente e perdeu a fala. Talvez não seja, vamos ver. De modo que não pôde se confessar, embora tenha dado muitos sinais de contrição. Ele morreu, diz Santa Teresa, dentro em pouco, em lugar distante daquele que me encontrava. Disse-me o Senhor que a sua salvação estivera muito arriscada e que tinha usado de misericórdia com ele por causa do obséquio feito à sua mãe de Deus, né? Dando aquela casa para o mosteiro de sua ordem, mas que não sairia do purgatório enquanto não se celebrasse a primeira missa nesse convento.
De tal maneira tinha presente as graves penas dessa alma, que apesar do grande desejo que tinha de fundar em Toledo, deixei isso por então e dei-me toda a pressa que pude para ir fundar em Valladolid, conforme pudesse. Estando um dia em oração em Medina del Campo, disse-me o Senhor que me apressasse, porque aquela alma estava padecendo muito. Meti as mãos à obra, e, embora sem grandes preparativos, entrei em Valladolid no dia de São Lourenço. Dia de São Lourenço é 10 de agosto? 10 de... Ah, 10, né? Ela então continua a relatar que quando recebeu a comunhão na primeira missa celebrada na casa, a alma de seu benfeitor lhe apareceu com toda a glória e depois entrou no céu. Ela não esperava por isso, pois observa, embora tivesse havido alusão à primeira missa, eu fiquei pensando que seria aquela em que se pusesse o Santíssimo Sacramento. Poderíamos multiplicar quase indefinidamente as revelações dos santos, para provar o especial fervor com que Nosso Senhor considera esta devoção, em que os seus interesses estão tão amorosamente unidos. Mas agora é o momento para termos uma clara visão de nosso assunto. Então, essa visão nós começaremos a ver na próxima leitura. Eu parei aqui na página 40. Mundo dos sentidos, mundo do espírito. A gente às vezes se engana com o texto agradável do Padre Faber, e a gente às vezes esquece, né, que nesse texto agradável se esconde todas as grandes joias da teologia católica, tá certo? Nunca esqueçamos, ao ler Padre Faber, que ele é considerado um dos grandes teólogos místicos do século XIX, né? Muitos o consideram o maior teólogo místico do século XIX. Então, a capacidade de Padre Faber em colocar as coisas de um modo até literário, belíssimo, né, não nos deve enganar, né, da profundidade das coisas, né, de que ele fala, tá certo? Então, aqui tem a pérola desse debate, né, entre irmão Bertrando e irmão Benedetto sobre a devoção aos pecadores ou sobre a devoção às almas. Isso é uma pérola, né, da nossa religião, né? Essa história é belíssima, nesse debate, né? Certo? Amanhã, então, se Deus quiser, nós continuaremos da página 40 aqui. Agora pergunto a vocês se vocês têm alguma observação ou alguma pergunta a fazer. Se é por escrito ou no microfone. Professor. Sim. Para variar, fico aqui pensando, né? Que agora, vivendo esse tempo que a gente está vivendo, o tempo urge, assim, que a gente tome contato com essas coisas e não só que as entenda, mas que as incorpore para a nossa vida.
Sim, quer dizer. E é muito difícil isso, professor, porque esse livrinho, por exemplo, eu já li. E eu fico pensando assim, que nessa segunda leitura, só nessa introdução que você leu ontem, tanta coisa que eu não tinha observado. E que a gente precisa mesmo, né? Acho que é aquele Luiz Borges que falou isso, aquele autor argentino, que ele fala que a gente tem que ler muitos livros para entender o livro. Isso. Muitos escritores e pensadores importantes, né, sempre têm essa ideia de que é o seguinte: às vezes a releitura é muito mais importante do que a leitura. Né? Por exemplo, o livro que a gente acabou de ler, né, A Divinização do Sofrimento. Poxa, aquele livro tem que ser relido. Né? Numa primeira leitura, as primeiras leituras dos livros nos fazem classificar os livros que merecem ser relidos. Né? A gente, hoje, nós temos uma avidez de ler livros, mas muito pouca avidez de reler. Então, um livrinho desse, do Padre Faber, é uma joia, né? Que nós temos, né? Para usar essa joia sempre que nos é necessário. Né? Então, há livros que são escritos para se ler frequentemente. Né? Então a gente tem que montar, digamos assim, eu diria, uma seção na nossa biblioteca dos livros que a gente vai separando, que precisam ser relidos. A gente tem, então tem um lugarzinho que a gente vai guardando esses livros, né? Porque os livros, esses livros que merecem ser relidos, eles deixam a cada releitura pérolas na nossa mente que são fundamentais. E essas pérolas vão aumentando à medida da releitura. Né? À medida da releitura. Olha, veja bem. Experiência pessoal, né? Assim, como eu traduzi esse pequeno livro aqui, eu li várias vezes esse livro no período de tradução. Enfim, tradução é um período de releitura permanente, né? Porque você traduz, você vai lá, relê o original, depois você relê a tradução para ver se está bom, etc, etc. Eu fiz isso várias vezes no período de releitura. Né? Mas eu sinto que toda vez que eu pego esse livro para ler uma parte ou outra, é um livro que me parece que eu nunca li. Mas, meu Deus, por que eu não observei isso? Né? Então, assim, isso é porque a nossa forma de aprender, né, de apreender, é assim. Né? Nós somos seres humanos, né? Não somos anjos. Né? Então, nós temos sempre que nos alimentar dessa prática, né, de releitura. Agora, a escolha, né, na verdade, assim, este período do ano, da quaresma, tá certo? Que a igreja, de novo, nos oferece esse período todo ano. Né? É exatamente para a gente aproveitar. Os padres falam isso nas homilias. Para que a gente aproveite para reler e ler, sabe, esse tipo de literatura católica. A Cristina está falando, melhor ler poucos e bons livros. Claro, né? Claro isso. Só que tem um problema nessa ideia, né? Como é que a gente vai saber onde é que estão os bons livros? Sem ler muitos. Esse é um problema. Claro, nós podemos sempre nos ater
as sugestões dos santos, as sugestões dos grandes leitores, né? Dos grandes homens, né? Mas mesmo assim, leitura é uma coisa muito pessoal, sabe? Eu às vezes me pego pensando o seguinte: bom, tem muitos livros considerados clássicos, né? Que, digamos assim, todos os seres humanos deveriam ler, né? Mas veja, o livro que nos toca a alma, ele é clássico para nós. Ele pode não ser clássico, digamos, literariamente, universalmente, mas ele é o nosso clássico. Então, é preciso também ter um toque pessoal, né? Nessa questão. Então, e para isso a gente precisa ler, né? E à medida que a gente vai se tornando um leitor habilidoso, né, é possível a gente filtrar esses livros. Os livros, por exemplo, que a gente sente que não vai nos acrescentar nada, é possível detectar esses livros sem lê-los todos. Basta que a gente dê uma passada de olhos, a leitura de um ou outro capítulo, e a gente vai falar: bom, esse livro não é para... Não estou interessado, não quero saber. Porque a gente tem que ver também que a nossa vida é curta, né? E a gente não pode ler todos os livros do mundo. Então esse afã de ler, é preciso ser controlado, né? De certa forma, para que a gente, enfim, leia os bons livros sempre, né? Nessas leituras que nós estamos fazendo, né? Eu procuro ler os livros que eu acho que são significativos. Mas pode não ser, né? Para as pessoas. Então, é preciso ter uma aproximação, né, pessoal dessas coisas, né? Então, eu tenho uma quantidade de livros que eu sei que eu tenho, que eu releio, ou sei que eu tenho que reler depois. É claro que sempre estão aparecendo livros que a gente, né? Por exemplo, livros que eu gostaria de reler, que nunca tive tempo, né? Existem aqui vários, mas enfim, não sei se eu conseguirei reler, né? Mas enfim, eu espero que pelo menos nessa quaresma, como foi na quaresma de 2020, né? Que nós lemos o extraordinário livro do Dom Chutar, né? Nós estejamos aproveitando, né? Essa quaresma, porque a próxima nós não sabemos se estaremos aqui, né? Então a quaresma deve ser sempre encarada como a última chance nossa de nos salvar, né? E por isso as várias meditações, os vários santos que escreveram as meditações, né? Enfim, sobre esse período. Esse período é o período mais importante do católico, do ano. Tá certo? Não é o Natal, por incrível que pareça, né? Pela importância que o Natal tem, não é o Natal a festa mais importante. Aliás, o Natal, a importância do Natal de Nosso Senhor é justamente porque ele aponta para a paixão. As comemorações de Natal, o Advento, é um tempo da mesma cor dos paramentos dos padres da Quaresma. O Advento é um tempo de penitência, como a Quaresma, não é? Temos as têmporas do Advento. Então, justamente porque todas as festas da igreja do ano, elas apontam para a festa maior, que é a ressurreição,
que é a nossa salvação. Então, essa parte do ano, isso também precisa ficar claro na nossa cabeça, né? Sempre a gente reafirmar isso pra gente. A gente esquece, né? A quaresma é o tempo mais importante do ano católico, do ano litúrgico, né? Que se perdeu um pouco, né, nessa loucura que nós vivemos, né? A quaresma quase que desapareceu, né, do horizonte mental do católico, né, por causa de tudo que a gente discute. Mas é a época mais importante do ano. É a época que a gente precisa rememorar, né, todas as coisas importantes da doutrina católica para a nossa salvação. Certo? Diga, Ana Paula. O padre Paulo Sandes falava sempre isso, que a gente tinha que prestar atenção porque aquela podia ser a última quaresma das nossas vidas. E eu confesso ao senhor que eu ficava intimamente irritada com aquilo. Mas eu só fui entender ou perceber isso com essa situação toda que estamos passando agora. Tá vendo a graça que a gente pode tirar das coisas ruins? Exatamente. Os governadores agora estão quase se tornando católicos, né? Eles estão proclamando a fase roxa das restrições, né? Bom, nós conhecemos isso. Roxa é a cor da quaresma, né? Então, assim, a gente precisa ter uma visão sobrenatural das coisas que nos acontecem, sabe? Isso é muito importante, né? Assim, as coisas que a Juliana está falando assim, seria cômico se não fosse trágico. As coisas que nos acontecem, das quais nós não podemos nos livrar, não temos poder para isto, são coisas desejadas por Deus. Isso em todos os níveis. Em todos os níveis da nossa vida. Não é só nessa loucura que está o mundo, né? Então, essa loucura que nos é imposta, da qual nós não podemos nos livrar, não temos forças pessoais nem comunitárias para nos livrar, devem ser aceitas como a vontade de Deus. E como vontade de Deus, como sempre Deus quer o nosso bem, o bem das nossas almas, a salvação delas, podem ter certeza que isto está sendo feito para o nosso bem, para a salvação das nossas almas. Nós não vemos claramente, mas, professor Anguete, que bem é esse? Que vem aí, não sei o quê, vem a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial está tão velha, porque tem 200 anos que se fala nela. Mas assim, nós não vemos, eu não tenho argumentos para provar para vocês que é o bem. Por que eu sei que é o bem? Porque eu sei que é a vontade de Deus, e sei que a vontade de Deus é nos salvar. É simplesmente isso. Não tem outro argumento. Pensar que a gente não tem inteligência para entender isso. Isso. Não temos. Nós só temos a fé. A luz da fé. Por isso que os santos, a doutrina da igreja, fala de luz da fé. É uma coisa que ilumina a nossa vida. Tá certo? Embora não saibamos como. Embora não tenhamos a menor ideia do que será no futuro. A luz da fé nos ilumina para dizer o seguinte: Deus quer que a gente passe por isso e Ele vai tirar muitos bens disso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, assim, ao invés de murmurarmos, né, nós devemos
Eu estou falando isso para vocês e para mim, tá? Ao invés de murmurarmos, nós devemos simplesmente meditar sobre isso. Olha, não tem jeito. O poder é muito grande que está sobre as nossas vidas, né? Claro, nós podemos, digamos, raciocinar, nós podemos lamentar que homens maus estejam no controle das coisas. Isso tudo bem. Não podemos murmurar não, porque murmurar é pecado. Mas esse tipo de reflexão tá bom. Vamos lá, vamos fazê-lo. Mas no frigir dos ovos, nós não podemos nunca abandonar a ideia de que isso é vontade de Deus. Não há como interpretar isso. Nós católicos, não podemos interpretar de outra forma, porque é assim que ocorre sempre. Velho Testamento, depois a história da igreja toda, essas coisas acontecem. Nós estamos sob poderes imensamente mais poderosos do que a vontade individual nossa. Não há como fazer. Então é vontade de Deus. Deus quer que a gente passe, né? Então, essa conscientização, né, que está nos vindo agora por causa da nossa situação, é graça de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, vocês acreditaram muito em vocês mesmos. Se abandonem nas minhas mãos. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso se aplica à crise agora mundial, se aplica à crise da igreja, tá certo? A tudo mais, né? Então, essa visão eu acho que já é uma graça imensa de Deus que nós estamos tendo agora, né? Enfim. Tá certo? Mais alguma observação? Então, pessoal, Deus lhes pague a paciência, a presença aqui, né? Nós terminamos na página 40, vamos continuar na mesma página. Amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, né? Fiquem com Deus, tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.